Você já pensou que suas escolhas podem não ter sido tão suas assim? E que com o tempo, você refletindo e tentando mudá-las, ou às vezes mudando alguma coisa, ou querendo fazer algo, pensa que não dá mais tempo, que não tem mais condições? E se eu te disser que se você mudar a sua perspectiva, quem sabe? E será que tem um filme que fala sobre tudo isso? Ah, tem. Esse é o canal Lente Global. Vim aqui ver o mundo sob outras perspectivas através do cinema. Olá, eu sou Cássia dos Anjos e te convido a trocar de lentes hoje, através do filme Sociedade dos Poetas Mortos. O filme tem a direção de Peter Weir e um roteiro premiado de Tom Schumann. Ele se passa por volta de 1959, numa cidade localizada provavelmente na Nova Inglaterra. É bem interessante porque o roteirista Tom Schumann viveu a experiência de frequentar, de estudar num internato antes da sua profissão. Pois bem, nesse internato todas as regras eram muito rígidas. Tradição, honra, disciplina, muito rígidas. Em 1959 era rígida mesmo, não é como hoje em dia, não. E esses alunos, apesar de toda essa rigidez, como todo adolescente, eles tinham 17, 18 anos, eles também eram rebeldes, mas numa certa conformidade, porque eles não poderiam demonstrar de maneira alguma rebeldia, senão era expulsão. Pois bem, até que chega o professor John Keating, interpretado maravilhosamente pelo saudoso Robin Williams. Esse professor, que tinha vindo de Cambridge, na Inglaterra, traz um novo olhar, uma nova perspectiva em relação à vida, em relação a tudo praticamente. Numa das primeiras cenas, ele leva todos os seus alunos para o hall do colégio e mostra fotos de 60 anos antes, de alunos que faziam parte do colégio. E ele fala: tá vendo esses alunos? Eles estão como o poema das rosas que hoje em dia não existem e que servem como fertilizantes. Sabe o que eles falam na sua orelha? Carpe diem, carpe diem, que quer dizer aproveite o dia. Uau, só nesse impacto os alunos já começaram a pensar, né? Como assim aproveitar o dia? Eu posso ter mais força no meu pensamento? E aí eles começaram a pesquisar mais sobre esse professor, descobriram que ele participava quando ele era mais jovem da escola, que ele era um ex-aluno e que ele participava de uma comunidade chamada Sociedade dos Poetas Mortos. E aí eles tiveram a ideia: vamos reviver isso, vamos fazer essa sociedade conosco, né? Com a gente mesmo, né? E é tão interessante que ele ensinava poesia até jogando futebol. Esses alunos jogavam futebol aprendendo poesia. É uma maneira bem inovadora de pensar e de ensinar. Mesmo porque na adolescência os hormônios estão a toda. Então, ele fazia com que eles depositassem os hormônios no esporte e assim tivessem vontade de aprender a matéria. E eles fundam essa sociedade dos poetas mortos, eles saem à noite escondidos de todo mundo e vão para uma caverna ver os poemas e fazer até os seus próprios. E se sentem mais corajosos, mais dedicados e mais felizes com eles mesmos. Todas as aulas do professor John Keating tinham uma experiência transformadora. E numa delas, ele sobe em cima da mesa, da carteira, né? Eles ficam olhando: mas que professor está subindo na mesa? E ele olha para cima, olha para os lados, ele: nossa, tudo me parece bem diferente aqui. É outra perspectiva, é um outro ângulo. E ele convida um a um a subir em cima da carteira e a olhar as coisas sob outras perspectivas e a se tornarem pensadores livres.
Porque o que ele queria dizer, não somente o que estava nos livros, mas ter um olhar crítico. Trocar a lente, olha só. E aí vai um segredinho que eu vou contar com vocês. Eu vou contar para vocês. Quando eu quis fazer o canal, foi incentivo de pessoas bem mais jovens do que eu. Que de tanto falar, você tem que fazer esse canal, você tem que fazer esse canal, eu resolvi tentar fazer um canal que eu pudesse olhar com outras perspectivas os assuntos que eu tanto gosto, principalmente cinema, e ver o mundo que gira. E tá aí, não é que eu tô com vários seguidores e as pessoas estão gostando? Eu agradeço muito você que está curtindo o canal, que está vendo. Então, é uma coragem que eu tive, que demorou um tempo, mas que com certeza isso foi um incentivo, porque às vezes nós somos muito moldados com a opinião do outro em relação a nós, ou que temos uma idade X, que não dá para tentar nada, que já foi essa época, vou te falar que eu também pensava assim. E aí foi que eu resolvi fazer esse canal e está sendo uma experiência transformadora. E é assim, todos nós podemos transformar a nossa realidade, não importa quanto. Aí vai o recadinho. Então, antes eu vou falar dos personagens. Era um professor, os alunos e a direção, que era extremamente rígida. Os alunos tinham dentro aquela vontade de mudança, mas não sabiam como nem por onde. Lembrando que não tinha nem rádio, nem TV e nem internet. Sim, o rádio eles tentavam até pegar alguma coisa escondido para escutar alguma música. Então eles eram totalmente isolados do mundo. Então, quando aparece algum professor que dá uma perspectiva diferente na maneira de ver a vida, aquilo foi demais, realmente algo para mudar. O Todd era extremamente tímido, não conseguia nem articular uma palavra, porque ele era extremamente comparado com o irmão, que havia sido o melhor aluno da escola um ano anterior. Já o Neil era o melhor aluno da escola, mas o pai extremamente rígido não deixava ele ser nem editor da escola, editor do jornal. Pois bem, em determinado momento, Neil consegue papel na peça do Puck. E o Todd, o professor, faz um exercício lindíssimo de fazer com que ele tampe os olhos dele, gira ele, até ele conseguir montar um poema por ele mesmo. O Neil tem consequências que não são tão boas em relação às escolhas dele, porque na verdade ele tentou manter uma escolha, mas ele não conseguiu verbalizar para o seu pai, ele não teve coragem. Aí vamos lembrar hoje, 2026, quantas escolhas nós fazemos e não conseguimos sustentar? Fica aí a questão. O Charlie, o Nwanda, era um rebelde. A rebeldia ao extremo e também tinha veia artística. O Knox era um romântico incurável. Todos eles vão passando por essas transformações através de ver essa vida de uma outra maneira. Porém, devido às consequências trágicas que acontecem, não vou dar spoiler aqui, mas consequências de escolhas que não foram boas, o professor John Keating tem que sair do colégio. E ele entra na sala de aula com o professor ainda e falou: professor, eu vou pegar os meus pertences. Ele fala: claro, pegue logo os seus pertences. Os alunos vendo o professor falar de como analisar um poema. E através de um autor fictício, obviamente, ele faz um gráfico como se fosse a hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos. Quem que se lembra disso? Ele faz esse tipo de gráfico para dizer como analisar o poema. Não dá, né, gente? E aí ele entra de cabisbaixo, os alunos olham, né? E aí o Todd, que era extremamente tímido, fala: professor, eu sei que você não foi a sua culpa, eu sei. Porque, obviamente, eu culpar o professor como bode expiatório de fazer os alunos pensarem. Ele: tudo bem. Aí ele vai saindo e o Todd é o primeiro e se põe em pé em cima da carteira.
Bem-vindo. E assim que o Todd levantou e pisou em cima da carteira, um a um dos alunos vão levantando e se colocando acima da carteira. E por mais que o diretor falava, sente-se, come on, manhã, sente-se, eles ignoravam. E no Oh Captain, My Captain, demonstravam todo o momento transformador em suas vidas, em ver tudo de uma perspectiva diferente. E assim o trabalho do Keating foi totalmente reconhecido. E nós ficamos como? Reconhecemos também, com certeza. O cineasta que eu mencionei no início, Tom Schumann, além de ter estudado nesse internato, ele se formou e exerceu a medicina. Só que ele mudou tudo para ser roteirista de cinema em Hollywood. Se valeu a pena? Bem, ele ganhou um Oscar de melhor roteiro original por esse filme. E talvez por isso nós sentimos como verdadeira essa história. Porque é um convite desse roteirista que passou por tudo isso para repensarmos, para questionarmos e para refletirmos. Aliás, uma reflexão muito bem-vinda. Eu assisti novamente o filme e tive um outro olhar. Te convido a fazer o mesmo. E se você já assistiu e teve um outro olhar, coloque aqui nos comentários. Se faz sentido para você um canal que te mostra, através do cinema, olhar o cinema e o mundo de uma outra maneira, se inscreva nesse canal, que na semana que vem estaremos novamente aqui. E lembre-se, ainda há tempo de fazer o que quisermos na vida.